Salve meus peritos e peritas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O Crime. Eu sou Nakamura e como vocês viram no título, a gente vai falar hoje sobre o caso Rafael Winckes que aconteceu no Rio Grande do Sul. Caso esse que chocou o Brasil pelos modus operantes e por esse caso ter muita semelhança com o caso que a gente já falou aqui no canal, que é o caso do menino Bernardo Boldrini, né? Até pela proximidade, por ter acontecido na mesma região e pelo fato de ter modos operantes muito parecidos. A gente vai falar sobre isso aqui no vídeo também. Então, antes de começar, não esquece de deixar seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, já ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos que eu vou postar, hein? Eu demorei, até porque eu estava esperando a conclusão desse caso, que seria aí a sentença da acusada, que é a Alexandra do Golkinski, e aconteceu. Esse caso ele foi julgado agora em 2023 e a gente vai falar sobre isso também. Então, antes de mais nada, bora pra vinheta. Bom, gente, antes de a gente entender esse caso brutal, a gente precisa primeiro entender quem foi Rafael Matheus Winckes, né? Um rapaz, um jovem, uma criança de 11 anos de idade, quando ele perdeu a sua vida. É uma criança considerada ali pela família, pelos amigos, pelo pessoal da escola, né, onde ele estudava. Era uma criança tranquila, uma criança gentil, educada, com boas notas. Comportamento um pouco tímido, né, mas ali sempre com autoestima ali erguida, sempre brincando, sempre tendo um comportamento como toda criança tem que ter, né? Bom, e segundo ali os próprios vizinhos, ele tinha uma boa relação com a mãe, a Alexandra do Golkinski. Aparentemente, a mãe era uma pessoa muito dedicada aos filhos, né? Se demonstrava ser uma boa mãe, cuidava muito bem dos filhos, não apresentava nenhum comportamento estranho, né, em relação a essa parte. Segundo as professoras do Rafael, ela sempre acompanhava o garoto para chegar na escola, né, acabava indo e buscando o garoto, sempre levando o Rafael em boas condições, com boas roupas, tá sempre ali arrumado, sempre bem vestido, sempre limpo. Então não tinha sinais de maus tratos algum, não tinha nenhum certo tipo de reclamação em relação a essa parte. Então, aparentemente para a sociedade, a Alexandra era uma boa mãe, só que o caso vai provar que é totalmente o oposto disso. Eu vou tentar resumir esse caso para vocês para não ficar tão longo, mas eu vou explicar para vocês ali numa ordem cronológica que foi exatamente a seguinte. O primeiro fato aconteceu no dia 15, né, de junho de 2020, que foi quando aconteceu o crime, né, que é a data e a fatídica data da perda da vida do Rafael. A Alexandra ela fez um primeiro contato como muito de comum é feito o primeiro contato aí para a polícia ou por corpo de bombeiros. A Alexandra, o primeiro contato que ela teve foi com o conselho tutelar. Ela vai alegar ali, logo em seguida que ela procurou a polícia civil, o primeiro depoimento dela é que ela vai acordar de manhã cedo, encontrar a cama do Rafael bagunçada e a porta da casa dela encostada. Porque segundo o depoimento dela era o seguinte, ela tinha colocado o garoto para dormir e no outro dia teria encontrado essas condições e não teria encontrado o garoto. Ela inclusive deu alguns outros detalhes que foi considerado pela polícia ali como detalhes estranhos de uma pessoa. Foi uma riqueza de detalhes muito estranha para quem teria presenciado tão pouco, assim como a Alexandra estava alegando ter presenciado. Né, ela alegou até a roupa que o garoto estava vestindo, que era uma camiseta de um time, que é o time do Grêmio, uma calça moletom preta, chinelos e os óculos de vista, né, os óculos de grau que o pequeno Rafael usava. Bom, então esse foi o primeiro depoimento da Alexandra. Então, de início, a polícia ela vai abrir várias linhas de investigação, como de costume, né, que é ali um modo operante da polícia, né, meio que padrão. E essas linhas de investigação foram as seguintes. A primeira linha de investigação era que o garoto Rafael até tivesse saído de casa por livre e espontânea vontade, acabou não comunicando a ninguém, acabou desaparecendo, né? E logo essa linha de investigação foi descartada de acordo com relatos do comportamento do pequeno Rafael, que era um garoto muito tímido, né? Então não era de costume dele, não era do feitio dele fazer esse tipo de coisa. A segunda linha de investigação era que alguém tivesse entrado na casa e tivesse levado o garoto. Porém, um dos motivos de descarte dessa linha de investigação era que não teria nenhum sinal de arrombamento na casa, né? Então, para que essa linha de investigação seguisse,
alguns outros suspeitos teriam que estar acabando se envolvendo ali no caso, porque em casos assim de desaparecimento onde não tem sinais de arrombamento, só tem basicamente duas opções: ou foi feita alguma coisa dentro da residência, ou por alguém que teria fácil acesso à residência sem que precisasse arrombar alguma porta ou janela. Então, basicamente, a terceira linha de investigação era essa, de que aconteceu alguma coisa com o garoto dentro da própria casa. E então, já de início, foram se levantados alguns suspeitos, porém, tudo em segredo de justiça. A polícia não deu nenhum alarde, não foi nada disso, porém, a polícia acabou, né, fazendo ali seu trabalho, que foi muito bem feito, inclusive, né, parabenizando a polícia pelo tempo de investigação ali, que não demorou tanto tempo, né? Mas eu vou contar pra vocês tudo isso em ordem cronológica. Então, como eu falei pra você, no dia 15, né, a Alexandra ela procurou ali a Polícia Civil pra relatar o desaparecimento do filho dela, o Rafael. Porém, todavia, entretanto, isso levantou algumas suspeitas porque ela demorou muito para acionar a polícia, até porque ela acionou de primeiro o conselho tutelar, que não é muito comum em casos de desaparecimento. Não são comuns a família comunicar primeiro o conselho tutelar ao invés da polícia ou o corpo de bombeiros. Já vou citar aqui já uma das similaridades do caso do Rafael Winks com o menino Bernardo Boldrini, que foi o seguinte: o primeiro fato, né, é que isso envolve um familiar muito próximo. No caso do menino Boldrini foi o pai, nesse caso do Rafael é a mãe, né? E um outro, mas isso até então não teria sido levantado, até porque a Alexandra ainda era somente uma pessoa que estava ali envolvida, né, nesse fato, ainda não era uma forte suspeita em relação a nada, até porque não se tinha o corpo de ninguém, né? Era somente um suposto desaparecimento. Bom, a segunda similaridade é que no dia 18, né, de junho, 3 dias após o relato de desaparecimento do Rafael, a polícia civil ali da cidade de Planalto, né, que é onde aconteceu o crime, que fica ali no norte do Rio Grande do Sul, ela acabou recebendo a ajuda ali da Brigada Militar lá de Frederico Westphalen, que foi a cidade aonde o Bernardo perdeu a vida. E isso também eles receberam ajuda de bombeiros próximos da cidade e cães farejadores, porque no dia 18 acabou que houve ali uma busca numa mata próxima à residência do Rafael, na tentativa de encontrar corpo, algum vestígio, alguma coisa que fosse de ligação com o Rafael, mas nada foi encontrado. No dia 20, a polícia acabou emitindo uma nota aí, né, escrita, que eles estavam dando o seu máximo para encontrar o menino Rafael, e realmente era verdade, eles estavam dando tudo de si, distribuindo fotos do garoto, né, para um suposto desaparecimento, né, procedimento padrão, e muito bem feito por sinal, e na tentativa ali de que alguém tivesse visto o garoto na rua, acabasse, né, alegando para a polícia ali que relatar que viu o garoto em vida, mas nada aconteceu, até porque a gente sabe que o Rafael já estava sem vida. No início do dia 25 de maio, a polícia ela tá se preparando, porque no dia 26 eles iam acabar recebendo ali a visita do Corpo de Bombeiros de Porto Alegre para intensificar mais ainda as buscas. Porém, o que vai acontecer? O delegado do caso, que estava sobre a frente das investigações, ele já estava com uma forte suspeita em relação a Alexandra Dogolkinski, a mãe do Rafael. Por quê? Algumas perguntas foram feitas para Alexandra, e nessas perguntas ela acabou entrando em contradição com algumas respostas. Isso levantou muito a orelha da polícia em relação à suspeita para cima dela. E a polícia acabou decidindo apertá-la um pouco mais para ver o que é que ia sair, né? E acabou que a Alexandra confessou o crime. Porém, todavia, entretanto, ela não vai entregar logo de cara. O que ela vai acontecer? A Alexandra ela vai dar o seu primeiro depoimento, né? Ela vai alegar que ela deu 2 comprimidos de um remédio específico, para um calmante específico que eu não preciso nem citar aqui, na intenção de que Rafael acabasse dormindo, porque ele ficava até tarde da madrugada jogando no celular e aquilo acabava irritando ela um pouco. E aí aqui acidentalmente ele teria perdido a vida em relação ao efeito dos remédios, e ela teria acabado descartando o corpo dele, né, ali na casa de um vizinho. Vizinho esse que estaria viajando na época do crime, então a casa estava vazia. O corpo de bombeiros foram até o local.
Eles fizeram ali uma busca pela casa e acabou encontrando o corpo do Rafael no seguinte estado. Ele estava embrulhado em um lençol e o corpo dele estava com uma corda dessas de nylon, que é usada em varal para estender roupa, estava enrolada no pescoço do garoto. Outra suspeita em relação a Alexandra e o seu depoimento contraditório. Então vamos lá, no próprio dia 25, né, a data da confissão, pouco antes dela confessar, ela acabou dando declarações de que ela estava completamente preocupada, que ela queria que encontrasse o filho dela, e tudo isso era só uma tentativa, né, de mostrar ali para a sociedade que ela era uma boa mãe, uma boa pessoa e que ela estava preocupada com seu filho que tinha desaparecido. Porém, isso não convenceu o delegado do caso. O corpo foi encontrado ali por volta das 5h30 da tarde, né? E ali já foi encaminhado diretamente para o IML para que fosse feita ali uma autópsia no garoto para constatar a causa da morte. Então vamos lá, gente. Como eu disse para vocês, esse vídeo não vai ficar muito longo, até porque não se teve tantos desenrolares assim do caso, né? O caso não se estendeu por tanto tempo, até porque a polícia trabalhou muito bem, né, nas investigações e a suspeita não conseguiu manter muito a mentira dela. E a causa da morte do garoto foi constatada como asfixia, ou seja, não tinha nada a ver com o efeito do remédio. O garoto tinha perdido a vida por asfixia mecânica, que seria ali o famoso enforcamento, né? Então alguém teria sufocado esse garoto até a morte com o uso daquela corda de nylon. E bom, depois de ser muito pressionada, a Alexandra acabou confessando o crime. Ela disse aí que teria dado os comprimidos de remédio pro Rafael, comprimidos esses que não fizeram muito efeito no pequeno, e assim que ela se deparou com ele de madrugada mexendo no celular, ela acabou perdendo o controle e pegando essa corda de nylon, passando no pescoço do garoto e tirando a vida dele. E aí logo que ela constatou que o garoto estava sem vida, ela pegou, enrolou o corpo dele num lençol, carregou ele nos braços e acabou descartando ele numa caixa de papelão dentro da garagem do vizinho, que ficava a 5 metros da residência dela. Residência é essa onde ela morava com o pequeno Rafael, com um outro filho de 16 anos e com um companheiro dela na época. Bom, essa confissão da Alexandra, essa segunda confissão, foi feita no dia 27 de junho, né? E aí a gente vai pro julgamento, que é o que a gente estava esperando muito para acontecer e aconteceu. Só que como eu falei pra vocês, eu vou passar de ordem cronológica para não ficar muito confuso, tá? A Alexandra, tecnicamente, ela teria bagunçado muito esse caso, porque ela acusou várias pessoas, né? Pessoas essas envolvendo até o próprio filho, o filho mais velho, ela envolveu o tio do Rafael, ela envolveu o pai do Rafael, que nem na cidade morava. Só que essas suspeitas logo foram derrubadas, até porque com a confissão, né, quando a segunda confissão da Alexandra e a falta de provas, né, que essas pessoas estariam envolvidas, foi derrubada essa acusação que ela teria feito. Só que, gente, em processos assim, em investigações assim, quando você acusa alguém, é toda uma bagunça, porque é feita toda uma linha de investigação em relação a essa pessoa que você acusou, sendo uma acusação justa ou não, é feita uma linha de investigação muito grande, é movido uma série de policiais para que hajam investigações e o recolhimento de depoimentos, é movido uma série de pessoas para que seja averiguada essa pequena acusação que você faz para uma pessoa, sendo uma acusação verdadeira ou falsa. Então vamos lá, no início, logo após a confissão, a Alexandra já foi presa, né? Ela foi presa preventivamente e de primeiro momento ela foi encaminhada para o presídio da cidade de Iraí. Logo em seguida ela foi, né, transferida para o presídio da cidade de Guaíba, que fica próximo a Porto Alegre. Bom, o inquérito ele acabou sendo fechado ali no dia 10 de julho. A Alexandra ela acabou sendo indiciada em 4 crimes. E eu vou destrinchar esses crimes para vocês, tá? O primeiro crime foi um homicídio quadruplamente qualificado, e essas qualificações são as seguintes: motivo torpe, motivo fútil, asfixia e dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima, tá? É um só, tá? A dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima uma qualificação só. Então, o homicídio quadruplamente qualificado, primeiro, né? Ocultação de cadáver, falsidade ideológica
E fraude processual. Fraude processual, gente, pesou muito pra ela. Por quê? Porque, como eu falei pra vocês, ela acusou várias pessoas, ela mentiu em vários depoimentos, ela entrou em contradição em vários momentos. Então isso atrapalhou muito a linha de investigação da polícia. Porém, a polícia muito competente, se mostrou muito competente em todas as linhas de investigação que foi tomada. Então, não demorou muito para que fosse descoberto todo esse crime, todo esse plano que foi feito aí pela Alexandra, né? Esse plano pós-crime. Tanto é que eles demoraram apenas 2 semanas, né, para poder desvendar todo esse caso. Mas o fraude processual pesou muito na ficha da Alexandra, justamente por ela ter causado toda essa bagunça. E aí o que vai acontecer? Lá em outubro de 2020, a família, né, de um rapaz chamado José Dogolkinski vai entrar na jogada. Por quê? José Dogolkinski era o primeiro marido da Alexandra e acabou falecendo num suposto suicídio. Ah, Até o momento em que a família entrou na jogada, né, nessa situação, José Dogolkinski ele teria sido constatado como que tivesse tirado a própria vida dos seguintes modos operantes. Ele teria se embriagado e, como ele estava completamente alcoolizado, ele acabou ali insatisfeito com a vida, tirou a própria vida, pasmem, com uma corda de nylon dessas usadas em varais. Suspeito? Bastante. E a família do José também achou isso e eles entraram com o recurso para que fosse reaberto esse inquérito sobre a morte do José Dogolkinski, né, que na época estava casado com a Alexandra. Ou seja, a justiça ela acabou aceitando a reabertura desse inquérito e nesse exato momento eu não encontrei informações, ou seja, o caso ainda está correndo em segredo de justiça, ainda estão se investigando se a morte de José Dogolkinski realmente foi um suicídio ou se foi algo de autoria homicida que viria da parte de Alexandra. E caso seja provado isso, a Alexandra vai ser enquadrada aí como uma serial killer, até porque são 2 crimes com os mesmos modus operantes, tá? Que é asfixia com o uso de uma corda de nylon usadas em varal. Bom, no início a justiça entrou ali com um recurso, com um pedido para a justiça que o dia, né, que a Alexandra acabou confessando aí o crime de uma vez por todas, não entrasse no caso, até porque ela não estava acompanhada de um advogado, e esse pedido acabou sendo aceito pela justiça, né? Porém, foi feito também um pedido, né, de que a Alexandra acabasse aguardando o processo em liberdade, só que esse pedido foi negado, então a Alexandra continuou presa. Houve-se 2 remarcações para o processo da Alexandra, né, para o julgamento. Porém, a data final acabou sendo agora no início do ano de 2023, até porque houve-se pandemia, houve-se algumas outras questões judiciais, mas a data chegou e o julgamento aconteceu. Tá, gente? É uma coisa que estava sendo muito midiática, a mídia estava muito em cima para saber o resultado disso. O Brasil estava na torcida e sim, a Alexandra foi considerada culpada e foi condenada a 30 anos e 2 meses de prisão pelos seguintes crimes que eu vou repetir para vocês: homicídio quadruplamente qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual e falsidade ideológica. Porque antes disso, né, foi recolhido o depoimento das outras pessoas que a Alexandra acabou tentando, né, acusar ali, tais essas pessoas como o pai do Rafael, que nem na cidade morava, e foi se provado que ele não estava na cidade no momento do crime, né? Ela tentou fazer essa acusação para tirar ali a culpa de cima dela, porém isso foi logo foi descartado e ela foi a julgamento e foi considerada culpada com essa pena de 30 anos e 2 meses de prisão. Então, nesse exato momento, a Alexandra Dogolkinski está presa e ainda se corre a investigação em relação ao inquérito lá do primeiro marido dela, que é o José Dogolkinski, né, que de início foi alegado um suicídio, porém agora se abre a suspeita de que a Alexandra também teria tirado a vida do José Dogolkinski. Caso tenha acontecido isso, a Alexandra vai ser enquadrada como uma serial killer. Esse crime foi completamente midiático e, como eu falei pra vocês, várias semelhanças entre esse caso e o caso do menino Boldrini, e eu vou
ligar as várias semelhanças para vocês aqui. São duas crianças que perderam a vida na mão de pessoas que deveriam protegê-las. O menino Boldrini pelas mãos do pai e da madrasta e o menino Rafael pelas mãos da mãe. A outra semelhança também foram os modus operantes, né? Que foi ali uma tentativa de uso de medicamentos, assim como do menino Boldrini, ele recebeu a injeção com a medicação que acabou tirando a vida dele. E o menino Rafael, ele também recebeu uma medicação, né? Que foi também numa tentativa de tirar a vida dele, mas acabou que ele perdeu a vida ali, sendo usado o modo asfixia. Outra coincidência foi a Brigada de Bombeiros da cidade de um caso, que foi do caso do Boldrini, ajudou nesse caso do menino Rafael. E a última semelhança, que eu acho assim a maior coincidência possível, é esse fato de suspeita de suicídio de um antigo parceiro de um envolvido do caso. No caso do menino Boldrini, a gente tem ali os relatos de suspeita em relação ao suposto suicídio da mãe do menino Boldrini. Como eu falei para vocês sobre isso no vídeo, eu vou deixar nos comentários fixados aqui o vídeo do caso, se vocês quiserem acompanhar também. E também temos essa peculiaridade no caso Rafael, que é sobre o primeiro marido da Alexandra, o José Dogolkinski, que também teve um suposto suicídio, mas agora, diferente do caso do menino Boldrini em relação à mãe dele, esse caso do José Dogolkinski, ele foi reaberto. Então, ainda se segue uma investigação em relação à morte do José Dogolkinski, tá? Então, gente, esse foi o caso Rafael Matheus Winks, uma criança de 11 anos que perdeu a vida nas mãos da sua mãe, é até um crime chamar isso de mãe, que a gente teria que chamar somente de genitora, né? Então assim, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like aqui, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, já ativando o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos que eu vou postar aqui no canal, tá? E se você quiser ver algum caso, como eu sempre falo para vocês, comenta aqui no vídeo esse caso que você queira ver, que eu vou estar sempre estudando e já montando o roteiro para gravar para vocês, tá? Então, muito obrigado a vocês que estão acompanhando o canal. Obrigado de verdade a vocês que estão comentando nos vídeos, que estão acompanhando. Tem uma galera que eu tô vendo que tá muito fiel assistindo vários vídeos e eu agradeço demais a vocês por isso, porque é um apoio muito grande que vocês me dão para eu poder ter um incentivo a mais para poder gravar mais e mais vídeos para vocês, tá? Então, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Eu sou o Nakamura, esse foi mais um vídeo aqui no canal O Crime. Então, eu espero ver vocês aqui na próxima. Então, até lá!